capitão Vinícius é policial militar, tem 40 anos de idade, é natural de Belo Horizonte e é casado. Capitão Vinícius, continuando a nossa sabatina, falando de desburocratização, sabemos que aqui no nosso estado do Espírito Santo permeia uma grande redundância de envio de informações por parte dos contribuintes, assim como a burocracia e morosidade em muitos processos, como a aprovação da liberação dos benefícios fiscais Compete e Investe, celeridade na liberação de TCMD, mudanças legislativas e outros pontos decorrentes da dificuldade tecnológica nos órgãos do estado. Em seu plano de governo, o que os contribuintes e empresários capixabas podem esperar na área de desenvolvimento tecnológico? Perfeito. Carla, obrigado pela pergunta. Obrigado ao Conselho Regional de Contabilidade por essa oportunidade que está sendo dada a todos os candidatos, na verdade, de nós estarmos aqui apresentando a nossa plataforma. Eu aproveito esse momento para trazer aqui um programa voltado à classe trabalhadora. O único programa voltado à classe trabalhadora que se apresenta. Nós queremos alterar a estrutura desse Estado. E para isso é necessária uma revolução social. Uma verdadeira revolução, partindo dos trabalhadores, para que eles façam a gestão desse Estado e de cada um dos seus setores. Nós vimos ontem acontecer mais um episódio, certo? Que foi um debate voltado apenas aos candidatos dos grandes partidos com assento no Congresso, certo? Que impediu a participação de qualquer um que não esteja no Congresso e que queira, portanto, transformar esse sistema político. Mas não podem participar dos debates promovidos pela grande imprensa. A quem pertence essa grande imprensa? A mesma burguesia que é dona do Estado. É uma burguesia. São os grandes milionários. Não são os pequenos comerciantes que têm qualquer mando no sistema político ou na imprensa. Mas os grandes, os latifundiários, esses sim. Perceba a intimidade com que o ex-governador Paulo Artung trata. O grupo hoje intitulado Suzano é Aracruz Celulose, e depois mudou para Fibria. Agora Suzano troca de nome uma vez, né, a cada ano. Vamos notar o que essa empresa poluidora traz para o Espírito Santo. Vamos notar. Traz mortes de populações indígenas e quilombolas, destrói nosso solo, destrói com a monocultura do eucalipto, que suga as águas e os recursos do solo. É um plantio que não obedece à boa técnica de plantio, portanto, não serve ao nosso Estado. A riqueza produzida por essa empresa, que poderia estar voltada a amenizar os transtornos gerados, certo? E a servir a classe trabalhadora, digamos, com um grande plano de obras públicas, que pudesse gerar empregos, nada disso está à nossa disposição. Isso está a serviço dos milionários. Assim também com o nosso minério, assim também com cada um dos nossos recursos. Quando o candidato que me antecedeu, a quem tenho grande respeito, enquanto pessoas, profundas discordâncias políticas, quando ele afirma que esse Estado é um Estado social, socialista, eu discordo veementemente disso. Obrigado, candidato capitão Vinícius. Passaram os seus 3 minutos. O tempo passou muito breve e a resposta... Porque é 2 para a apresentação e 3 para a resposta, não? Isso. Agora, a presidente Carla Tasso, se não ficou satisfeita com a resposta do candidato, pode fazer a tréplica. O senhor vai ter 2 minutos para complementar a resposta do senhor. Ah, compreendi. Então, candidato, eu gostaria que o senhor respondesse a pergunta do que qual é o seu projeto, né, para resolver o problema da tecnologia que a gente tem, que hoje tem um grande entrave burocrático aqui no nosso governo. Perfeito, presidente. A questão da desburocratização e do desenvolvimento econômico, que vai estar diretamente relacionado às tecnologias, é que para desenvolver a economia do Espírito Santo e do Brasil, é preciso enfrentar o modelo de Estado. Nós temos um Estado submisso, certo, ao imperialismo, a um sistema financeiro internacional, que não prioriza as nossas necessidades. O nosso papel, o papel do Brasil, segundo esse sistema imperialista, na divisão internacional do trabalho, é o de exportador de matérias-primas, commodities apenas. Portanto, qualquer progresso que nós desejemos para o Brasil
ele exigirá uma ruptura com esse modelo. É por isso a revolução é necessária, uma ruptura é necessária. Perceba, presidente, nós tínhamos há poucas décadas, no Brasil, a participação de 30% da indústria no PIB. Hoje está abaixo de 10%. Então, a tendência, infelizmente, é o contrário do que nós necessitaríamos para gerar empregos de qualidade. E para a desburocratização, seria necessário chamar também a classe trabalhadora para, através de plebiscitos, reduzir o número de municípios. Nós temos 78 municípios, o que quer dizer mais de 700 secretarias municipais, 78 câmaras municipais, certo? Burocratizando muito as relações. Precisamos de municípios que tenham capacidade de fazer a captação de recursos, processos licitatórios, tecnológicos, que tenham um corpo técnico para isso, tanto em contabilidade quanto em arquitetura, em cada uma das áreas técnicas necessárias para o desenvolvimento desses municípios e para a sua desburocratização. Mas, infelizmente, essa não é e não vai ser a realidade da maioria dos municípios, certo? Que somente existem para abrigar ali um conjunto de uma elite política local, certo? Em cargos de vereador, secretário, etc. A desburocratização, portanto, e também o desenvolvimento econômico, tecnológico, passa por uma ruptura com o atual modelo de Estado, certo? Que chame a classe trabalhadora, através de conselhos profissionais, em que os próprios servidores possam ditar os rumos em cada um dos setores, acatando, presidenta, os desejos e os anseios dos conselhos populares de cada uma das comunidades do Espírito Santo. Obrigado, capitão Vinícius. Capitão Vinícius, nossa pergunta relacionada à atração de negócios e investimentos. Sabemos da importância para o Espírito Santo dos portos e toda a estrutura logística que nós temos. Os empresários têm demonstrado um otimismo em investir aqui no nosso estado, como todo o setor industrial e o de construção civil. Vários investimentos foram amplamente divulgados na mídia, recentemente pela Chocolates Garoto, Café Cacique e MRV. Porém, precisamos de investimento em infraestrutura, rodovias, ferrovias e portos. Quais as suas propostas para atender essa demanda e atrair mais investimentos, já que temos 2 incentivos fiscais, Compete e Investe? Enfim, está mencionado aí na pergunta Chocolates Garoto, é mencionado Porto. Então, ok. Agora sim. Obrigado, camarada. É mencionado na pergunta, senhora presidente Carla, Porto, é mencionado Chocolates Garoto, sabe? E eu queria começar por essas menções especificamente. A Garoto, ela hoje pertence, ela agora pertence, né, a um grupo transnacional, a maior indústria de alimentos do mundo, uma indústria cacaueira, que inclusive explora o trabalho escravo na África e superexplora os trabalhadores por todo o mundo, na medida das possibilidades. Esses capitalistas, se puderem, estariam nos escravizando. A nossa história, presidente, de 5 séculos, 4, o trabalho escravo foi o item central da economia desse país. Isso não foi exceção, não. E ainda em vários continentes esse trabalho é praticado. Portanto, isenções fiscais a eles? Não. Nós temos é que retomar essa riqueza, toda ela produzida pela classe trabalhadora, por esses trabalhadores. Com relação ao porto, o porto, a Codesa, foi vendido há pouco por um valor abaixo do custo da ciclovia, que foi mencionado aqui pelo candidato anterior. Uma ciclovia na ponte, na terceira ponte, custou mais do que o porto. Que desprezo é esse pelo que a classe trabalhadora tem produzido nesse Estado? A classe trabalhadora que carrega esse Estado nas costas, certo? E é desprezado. Nós temos, sim, que investir em infraestrutura, massivamente. Um porto, rodovias, ferrovias, moradias, mas muito. E só é possível fazer isso retomando nossas riquezas. Por exemplo, com a auditoria das concessões que são feitas, das isenções fiscais que são concedidas, todas elas, aos grandes milionários, não podem seguir. Com a retomada da ES Gás, que foi privatizada, como é socialista? Ele se diz socialista, mas qual socialista que privatiza, né, as nossas riquezas? Uma empresa sem R$1 de dívida, privatizada. Então, quando é feita essa entrega à iniciativa privada, presidente, isso é feito de uma maneira que não agrada, não é do interesse público, certo? A riqueza deveria estar servindo à classe trabalhadora. E perceba, através do DR, nós poderíamos tocar um grande plano de obras públicas, contratação direta, não contratação das grandes empreiteiras, certo? Que tem aí relacionamento com o sistema político. Contratação direta, o próprio DR, gerando emprego em cada uma das regiões desse Estado.
O Estado gasta com folha 30 e poucos por cento, poderia gastar até 55%. Há uma reserva, uma disponibilidade líquida de caixa de 32% do ano passado, são 6 bilhões. Nós queremos que esse dinheiro seja investido na geração de emprego e na estrutura desse Estado. Obrigado, candidato. Candidato Capitão Vinícius Souza. Última pergunta, mobilidade urbana e turismo. É sabido o potencial no nosso estado para o turismo, assim como as possibilidades de melhorias do transporte urbano. Há vários governos, nós ensejamos pelo retorno do nosso aquaviário em vários pontos, além da melhoria da condição para a população. Traria uma maior visibilidade para a nossa cidade, criaria novas atrações turísticas em toda a região metropolitana. Isso também estimularia a economia local, assim como teria um menor custo e melhoria da mobilidade urbana, a exemplo de outros estados. A implantação do novo modal seria uma das prioridades do seu governo e a exploração de pontos turísticos, como Morro do Moreno, Convento, etc., também estaria nas suas prioridades de governo? Perfeita pergunta. E note que o Caxambu, que foi mencionado aqui, sabe, vai para muito além da questão do turismo. É extremamente necessário e pouquíssimo valorizado, sobretudo nos interiores do Estado, nas comunidades quilombolas. Isso é pouquíssimo valorizado, é a tradição do nosso povo, sabe? Mas eu quero seguir, porque também foi mencionado o terminal de Itaparica, né? Era o candidato que antecedeu, o primeiro que respondeu a pergunta. Foi mencionado lá uma obra trágica, né, do terminal, e que trocou-se lá o modelo de telhado por uma coisa elegante, bonita, mas que deu totalmente errado. Agora, note bem, é o modelo de concessões e de contratação da iniciativa privada. É isso que é chamado de atrair investidores, chamar os milionários. Olha, a contratação pelo DR, com os engenheiros do DR, de uma mão de obra direta pelo DR, teria evitado cada uma dessas obras mal sucedidas e caríssimas e superfaturadas, que são feitas, entregues à iniciativa privada. Então nós repudiamos esse modelo. A questão que foi colocada, por exemplo, do modal do aquaviário e outros modais. Como nós vamos conseguir isso? Mantendo os transportes entregues à iniciativa privada. Isso é impossível, já está assim há muito tempo. E a cada dia piora. Nós entendemos que esse formato de concessões aos grandes patrões, e como foi dito aqui pelo que me antecedeu, o sistema político, ninguém... Agora, eu pergunto, empresários, candidato, e os grandes empresários que mandam nessas empresas e que determinam as rotas e os itinerários, por acaso eles andam de ônibus, ou moram na periferia, não sabem nem onde fica Vitória. Esse é o capital que nós temos que valorizar a nossa riqueza, recuperar as nossas riquezas, recuperar as nossas riquezas. O transporte público precisa ser verdadeiramente e a única maneira de nós criarmos a infraestrutura é gerando emprego nesse segmento. Para que os trabalhadores capixabas, trabalhando diretamente para o DR, certo? Façam o que precisa ser feito. Temos a matéria-prima, temos o recurso humano desempregado. E com relação ao turismo, já vai aí também a resposta. Turismo para nós não é o que nós temos que pintar de parede e ajeitar no Estado para poder atrair um europeu, um suíço a passear aqui, não. Não, nada disso. Turismo, na nossa leitura, é o direito da nossa classe trabalhadora capixaba poder fazer turismo com a sua família. Para isso ele precisa estar empregado. Portanto, é gerando empregos que nós iremos qualificar o turismo no Espírito Santo. Obrigada, candidato. Posso seguir? Perfeito. Eu gostaria de agradecer muitíssimo ao Conselho Regional de Contabilidade, sobretudo a você, meu irmão trabalhador, que esteve acompanhando essa entrevista, esse bate-papo, essa sabatina, muito necessária, para nós sabermos quais serão os rumos do Espírito Santo. Dependerá da classe trabalhadora. Não acredite, meu irmão trabalhador, que será a eleição de um governador de estado, qualquer que seja o eleito. Mesmo eu estou te dizendo isso. Qualquer que seja o eleito, que vai fazer uma transformação no sistema. A transformação só é possível se feita diretamente pela classe trabalhadora. Precisamos de uma revolução. Mas não uma revolução burguesa, uma revolução que está sendo apresentada aí
como um avanço em outros estados, por exemplo, foram colocados, que são avanços para os grandes capitalistas. Não repercutirem em mais empregos para o povo, não repercutirem em mais salário para o povo. Um povo que continua na miséria. Isso não resolve. Nós queremos uma nova estrutura de Estado, voltada a atender às necessidades da classe trabalhadora. Vem com a gente. Eu sou o capitão Vinícius Souza, candidato a governador com o número 16, e conto com o seu apoio no próximo domingo. Carla. Então, nós encerramos, então, a nossa sabatina aqui no Conselho Regional de Contabilidade.